A estimativa da quantidade de brasileiros que têm medo de avião é cerca de 40%, ou seja, 1 a cada 5 brasileiros tem medo de avião. E se você é um deles, assista esse vídeo que nós, controladores de voo há mais de 10 anos, vamos te dizer se seu medo realmente é coerente ou não é. Você já deve ter ouvido falar que se você anda de carro, moto ou trem, você tem muito mais chance de se envolver num acidente do que quem voa de avião. O carro ainda é o meio de transporte menos seguro aí, com mais risco de você se envolver em acidente. Claro que o risco de acontecer um acidente de avião existe, mas é muito baixo. Os aviões passam por manutenções regularmente e podem ter certeza que eles não saem para voar se não tiver com tudo isso em dia. Além disso, tem as horas, a carga horária e os estudos aí, a capacitação dos pilotos e copilotos que também colaboram muito para essa segurança. E além disso, né, tem as tecnologias aí que trabalham a nosso favor, possibilitando que esse risco de acidente seja cada vez menor e que o avião se torne o meio de transporte mais seguro do mundo. E acredite, gente, para que um acidente de fato aconteça, tem que ter ocorrido muitos erros sucessivos. Então fiquem tranquilos, porque está todo mundo trabalhando aí em nosso favor para que isso não aconteça com frequência, né? Além da parte da tecnologia dos pilotos, tem nós, controladores de voo, que estamos aqui na Terra, dando uma olhadinha ali na tela, vendo se está tudo ok. Então fiquem tranquilos, já vou deixar vocês tranquilos no início do vídeo. Então vamos aos principais pontos aí que vocês costumam ter medo de viajar de avião. O primeiro ponto são as turbulências, as temidas turbulências. As turbulências têm intensidades, então ela pode ser leve, média ou moderada. No geral, a turbulência é quando você passa por uma área... Deixa eu fazer uma comparação aqui com o carro. Você está dirigindo ali, cai num buraquinho, né? Tem aquela tremedeirazinha, aquela coisa chata, e tá tudo certo. Então a turbulência é mais ou menos isso, como se fosse buraquinhos, aspas, né, no céu que a aeronave passa e dá aquela balançadinha. O piloto tem um radar na parte dele de bordo ali, que ele consegue receber informações de densidade de nuvem, desse tipo de coisa, para poder prever aí uma provável turbulência, né? E também tem a gente em solo, que a gente pode passar as informações de condições do tempo para o piloto também, caso ele esteja próximo de adentrar alguma nuvem mais densa, alguma coisa que possa acarretar alguma turbulência ou alguma coisa, e eles também podem solicitar essa informação para a gente. Então fiquem tranquilos com relação a isso, que a turbulência ela é relativamente normal e totalmente controlada. Claro que tem as mais severas, que podem acontecer mais danos na aeronave, até mesmo na estrutura da aeronave, mas não é comum, assim como quando você passa num buraco muito grande que seu pneu fica e você atola, não é muito comum, mas acontece. Mas, de todo jeito, sigam as instruções da tripulação, tá, gente? Sempre deixem o cintinho, ó, afiveladinho, né? Mesmo se vocês estiverem sentados, isso é muito importante. O segundo item é o piloto automático. E Amanda, eu confio nesse piloto automático ou não? Bom, o piloto automático veio para auxiliar a gente, né, gente? É uma tecnologia que colabora aí para a eficiência, para a segurança da operação aérea. Então podem ficar tranquilos que também pode ser ativado e desativado pelo piloto a qualquer momento. Já é possível que o piloto insira as coordenadas de navegação dele, né, a rota que ele vai cumprir, e ele só fica dando aquele conferezinho, né? Então a máquina ela veio para auxiliar a gente e a gente sempre monitorando ela. Isso não só na aviação, né? Em quase todos os trabalhos que existem em máquina. E o homem hoje em dia ele executa uma função de supervisor, né? Ele olha a máquina, para qualquer emergência ele chega ali para consertar, para poder agir, mas a máquina consegue fazer muita coisa sozinha e ela veio para nos ajudar. O terceiro item e os raios, Amanda? Quando tem aquela tempestade toda, existe um risco do raio cair ali na aeronave e a aeronave cair? Não, gente, podem ficar tranquilos, né? A aeronave ela foi projetada justamente para aguentar essa descarga elétrica, dissipar isso e não comprometer a segurança do voo. Claro que se for uma descarga elétrica muito elevada, pode acontecer algum dano na estrutura, mas isso é raro e pra gente, viajante, né, pra gente que tá ali sentado, é apenas um clarão, um barulho e nada de muito grave. O quarto item é, Amanda, as aeronaves passam muito pertinho umas das outras? Vamos lá, gente. Lá no céu existem aerovias, que é como se fossem rodovias, né, que são rotas pré-estabelecidas que a aeronave passa, né, que a aeronave navega. Então o piloto não pode iniciar um voo e voar do jeito que ele quiser, na rota que ele quiser, na direção que ele quiser. Então no céu também tem aerovias de mão única e aerovias de mão dupla. Então a separação primeiro entre elas de altitude são 1000 pés. Então as aeronaves podem estar as duas no mesmo sentido, por exemplo, e estarem a 1000 pés de separação, que é em torno de 300 metros. E caso elas estejam numa aerovia de mão dupla, elas têm também esses 1000 pés, mas elas têm níveis que elas podem voar. Então, por exemplo, quem está vindo daqui para cá pode voar em determinados níveis, que são diferentes de quem está vindo daqui para cá. Então, elas vão estar sempre
voando assim, sabe? Nunca assim, sempre assim. Então isso faz com que elas não se choquem, né, e que elas fiquem sempre separadas. E além disso, existe uma série, que eu não vou entrar aqui no mérito porque são muitas coisas, de mecanismos aí, de coisas que facilitam a gente para evitar qualquer tipo de acidente, né? Além da parte do sistema de navegação de bordo mesmo da aeronave, tem a gente também, controlador, que tem aquela tela para poder olhar tudo com mais calma, uma visão mais geral, sempre auxiliando aí para o voo acontecer em segurança. O quinto item e a porta de emergência? Mano, se apareceu um viajante aí louco e querer abrir aquela porta de emergência, tem algum risco? Não, gente, pode ficar tranquilo. Aquelas portas são projetadas para não abrirem enquanto a cabine estiver pressurizada. Além disso, a diferença de pressão é tamanha que não é possível abrir aquela porta, além das travas automáticas que também existem, então podem ficar tranquilos. E o sexto item é sobre a turbina. Amanda, se uma turbina parar, pelo amor de Deus, o que a gente faz? Gente, as aeronaves são projetadas para voarem com uma turbina tranquilamente, tá? Parece impossível, mas é verdade. A segunda é feita mais por um backup. Claro que se isso acontecer, o piloto, por precaução e por protocolo, também vai pedir para pousar num aeródromo, um aeroporto que não é o aeroporto final, né? Chama aeroporto de alternativa. Então ele vai alternar o aeroporto para poder ficar um voo mais seguro, mas ele consegue voar por um tempo bem considerável com apenas uma turbina. Uma curiosidade muito importante, principalmente nesse período de pandemia, é que as aeronaves possuem um filtro de ar de alta eficácia que filtra o ar a cada 2 a 3 minutos. São semelhantes àqueles de hospitais. Então, no geral, as pessoas percebem que o olho fica um pouco ressecado, as pessoas às vezes ficam muito corizando, espirrando, tossindo e acham que isso é o resultado de uma contaminação que acontece dentro da aeronave, que não necessariamente é por isso, tá, gente? As aeronaves foram projetadas para diminuir esses riscos de contaminação, justamente porque é um ambiente fechado, então às vezes é por conta do ar que é ressecado mesmo, então você fica com o nariz mais corizando, fica mais tossindo, né? As vias aéreas ficam mais ressecadas mesmo, e não necessariamente pela contaminação. Bom, apesar de toda essa conversa aqui para vocês diminuírem o medo de avião, se você ainda continua com esse medo de avião, eu sugiro que vocês não fiquem lendo nem vendo acidentes aéreos, essas coisas assim, porque isso não ajuda, né? O ideal é que você realmente fique tranquilo, leve coisas para fazer durante o voo, né? Durma, veja TV, tem várias coisas, agora tem cada vez mais atividades para se fazer no voo, então enjoy your flight, como eles falam, aproveitem o voo e fiquem focando no destino que está esperando por vocês, e não nessas catástrofes aí, nessas coisas ruins. Deixa aqui embaixo as suas dúvidas e curiosidades com relação à aviação. Comenta aqui também, Amanda, olha, esse vídeo me ajudou muito a perder o meu medo de avião. Ou então, Amanda, não tô de nada, continuo cheia de medo de avião. Obrigada por ter assistido até aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.